Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos estudando o Santuário na nossa série, estamos chegando ao final no penúltimo capítulo desta série e nós vamos terminar hoje a respeito da transferência do pecado e o dia da expiação. Nós iniciamos esse estudo na semana passada e hoje percorreremos a transferência do lugar santo, o lugar santíssimo, principalmente, e o que ocorre com o pecado no dia da expiação. Mais importante do que a gente olhar para o passado, para os tipos, a gente vai também prestar muita atenção, estudar, recapitular para quem já conhece, mas sempre tirando lições novas com essas conexões que estamos fazendo a respeito de como Deus vai resolver o problema do pecado. Tá bom? Então, para começarmos nosso estudo, vou pedir para a Elisângela orar por nós, por favor. Oremos. Boa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse grupo. Abençoe todos que estão participando desse grupo. E os familiares deles também. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Elisângela. Então, essa ilustração eu gosto muito, né? É um pouco mais clássica que a ilustração da semana passada, no aspecto da pintura, né? Quem criou, mas reflete o mesmo fim, né? O mesmo centro que Jesus hoje está no lugar santíssimo, se preparando para o processo final da expiação dos nossos pecados. Um momento solene ao longo da história da humanidade, na execução do plano da salvação. E nós vamos ver o que vai acontecer quando ele deixar de apresentar as suas mãos, as suas feridas, o seu sangue para o Pai, e pela onisciência e sabedoria divinas, ambos decidirão o dia em que essa função cessará e Jesus voltará para nos buscar. Ok? Então, a maneira de recapitulação, em 2 slides rapidamente. O que nós estudamos na semana passada? Que é muito importante que nós entendamos a transferência do pecado para entendermos o que vai ocorrer no dia da expiação, ok? Então, esse fluxograma, né, eu criei ele só para resumir o que ocorre em Levítico, que está sendo relatado e pedido por Deus para Moisés, né, nos rituais. Eu coloquei o caminho do pecado através do sangue. Então, o pecado sujou o pecador quando ele decidiu pecar, ok? Então, ele, ciente dessa falta e ciente de que ele tinha acesso à opção do perdão, ele se dirige até o santuário, entra pelo portal do átrio, ele apresenta um cordeiro para um sacerdote, então o sacerdote coloca nas suas mãos um cutelo, ele faz uma prece colocando as suas mãos na cabeça do cordeirinho que ele escolheu, sem mancha. Ele nessa prece confessa o seu pecado. O cordeiro recebe, então, nessa imposição de mãos, o pecado é transferido de forma espiritual, mas através de uma simbologia didática, do pecador para o cordeiro. Esse animalzinho inocente morre injustamente pelo pecado daquela pessoa. E esse animalzinho depois ele é colocado no fogo para seu corpo ser consumido. Porém, o sacerdote ele colhe o sangue derramado do seu pescoço num recipiente e o leva para a seguinte fase dessa transferência, que ele se dirige com esse sangue para o lugar santo. Dessa maneira, o cordeiro recebe essa mancha em vermelho ali de pecado, e o pecador, depois de ter transferido o pecado para o cordeiro, ele sai limpo, arrependido, restaurado e perdoado por Deus. Ok? Isso ocorria do acampamento para o átrio. Na sequência, né, esse cordeiro, como eu disse, o sacerdote ele pega o recipiente coletando do sangue, ele vai entrar no lugar santo, ok? E ele vai aspergir com os seus dedos no véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Esse fato, a gente havia explicado, de que essa aspersão era perfeita, porque Deus tinha pedido que ele fizesse isso 7 vezes, né? Molhava e aspergia. Então, ele estava registrando
o pecado e a sua consequência dentro do santuário. Tudo isso num processo de injustiça. Você se lembra? Um inocente morrendo por um culpado, um lugar limpo, preparado para uma cerimônia especial, sendo contaminado porque o cheiro desse registro, desse sangue, todos os dias, um de manhã e um à tarde, deixava aquela cortina com um fedor, né? Nada agradável, porém fazia parte da onisciência divina explicar a transferência do pecado dessa maneira e deixar claro que o pecado tinha consequências. E a consequência que Deus estava assumindo nesse caso era sujar o seu santuário onde estava o seu trono, ok? Então esse registro tipifica os livros que existem nos céus, que registram todos os nossos pensamentos, todos os nossos atos, sejam eles bons ou ruins, os ruins, né, os nossos pecados, têm a oportunidade de apagarmos eles pelo perdão que Cristo nos oferece, e Deus não se esquece mais e ele não utilizará esse registro contra nós, ok? Apenas o inimigo utiliza esse registro contra nós, nos acusando de sermos pecadores e do nosso passado que nos condena, ok? Então, feita essa recapitulação, aqui nós começamos uma pergunta nova a respeito do estudo que nós vamos fazer hoje. De quais formas o pecado entrava no santuário? Eu já mostrei o fluxograma dessa transferência do pecado, né? Isso é muito importante entendermos. Então, uma das maneiras pelo qual o pecado entrava era aquela que acabamos de resumir nos dois slides anteriores. Essa era a maneira legal, ou seja, a maneira que Deus permitia, pedia que se fizesse através desse ritual, ok? Então, a maneira de resumo, o pecador, cordeiro, altar do sacrifício, o seu sangue, e isso ia para o véu, sujando o lugar santo e, como um todo, o santuário, tá bom? Então, esta é a forma legal de contaminar o santuário. Em termos legais, estamos falando, tá? Será então que existe uma outra maneira de contaminar o santuário? Qual seria a forma ilegal de contaminar o santuário? Aqui intencionalmente coloquei, né, para a gente ilustrar o que acontecia então com o pecado dos ímpios. Imaginem um pecador que cometeu, pode ser até mesmo o mesmo pecado daquele que levou o cordeirinho, mas ele não decidiu se arrepender, não decidiu seguir essa ilustração de levar um cordeiro, transferir o pecado, etc. E ele ficava com esse pecado guardado no seu coração e na sua mente. Será que esse pecado também poderia contaminar o santuário? Ok? Então, uma coisa que nós precisamos sempre recordar: o santuário é a explicação de como Deus vai resolver o problema do pecado. Então a pergunta é: Deus já nos mostrou como vai resolver o problema do pecado dos que querem se arrepender, dos que ouvem o Espírito Santo, na verdade, né? A gente não quer se arrepender por si só. É a voz do Espírito Santo que a gente atende ao acedermos ao arrependimento. E onde está a resposta para a solução do pecado dos ímpios? Então, nós vamos para a Bíblia. O que o texto bíblico vai nos dizer? Ele se encontra em Números 19 e 13, para entendermos se o pecado dos que não levavam cordeirinho poderia contaminar também o santuário. Vejam o que diz aqui: todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Para o nosso tempo, para a nossa época, isso pode parecer muito rígido, muito estrito, né? Muito rigoroso. Mas, como eu disse, né, Deus queria deixar muito claro que o pecado tinha consequências. Então, quando Deus afirmava e dizia: não toquem no morto, porque isso contamina, né, aquele que fizer isso,
ele tinha a opção de se purificar, se preparar, se limpar para ser perdoado desse pecado. Mas aqui estamos usando só como um exemplo, tá bom? Então, aquele que por algum motivo pecar, neste caso tocar em algo morto, e não se purificar, ele contamina o tabernáculo. Estão percebendo de que essa pessoa não pegou um cordeirinho, não seguiu o ritual, e ele também está contaminando o tabernáculo? Então, há uma maneira diferente daquela que eu mostrei, a maneira ilegal de contaminar o mesmo santuário, ok? Por quê? Porque todos os pecados são detestáveis diante da presença de um Deus puro e santo, ok? A diferença estava em que uns pecavam e conseguiam o perdão e outros pecavam e não acediam ao perdão. Vejam o que diz número 19 e 20. Porém, ao que for imundo e se não purificar, do meio da congregação ele será extirpado, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água de separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Ou seja, não existe purificação, a pessoa persiste na condição contaminada. E ele será o quê? Será cortado, será extirpado do meio da congregação. Vejam o que diz ainda Ezequiel 23, 38 e 39. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Então, aqui está se referindo a um tipo de pecado de pessoas que eram líderes do povo de Israel, que conheciam a lei, pessoas que sabiam o que estavam fazendo e, consequentemente, mesmo sabendo que poderiam aceder ao perdão, não o fizeram e, mesmo assim, contaminaram o meu santuário. Porque precisamos lembrar que o santuário estava no meio do povo. Então, espiritualmente falando, né, essa transferência não ocorria pelo caminho legal, mas ocorria de maneira ilegal, pulando etapas, né? E Deus, mesmo assim, absorvia essa responsabilidade desses pecadores, ok? Então, Deus já nos mostra aqui que esse registro desses pecados também ocorria. Deus era ciente, sabia dessa condição, ok? Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. Um exemplo disso não é necessariamente aplicado ao santuário, mas está tudo conectado, né? É quando eh, Jericó foi sitiada, foi destruída, e eles iam atacar a cidade de Ai, né? E ali houve alguém que roubou é, parte do que não deveria ter sido pego, do que ficou em Jericó. E aquilo ficou escondido na tenda dessa pessoa. E então Deus deu várias oportunidades. O tempo de graça foi muito extenso. Perguntaram quem cometeu o pecado que está contaminando a congregação, está contaminando o povo. Ninguém se manifestou, então Deus escolheu uma tribo. Da tribo escolheu uma família, né? O clã. Depois foi para a família e depois chegou na tenda. Todas essas oportunidades foram rejeitadas por aquele pecador, ok? Então Deus tem o registro do pecado. Ele só não foi exposto, né? Nesse caso aqui dos tipos, mas no caso desse roubo contra o mandamento de Deus, né, de não tomar dos tesouros de Jericó, ele também pecou, ok? E Deus tinha registrado quem, quando, como, tinha registro fotográfico, tinha tudo para poder provar, e inclusive ele foi pego com esse registro do pecado, ok? Então vamos adiante, apenas explicando com um exemplo, né, o que ocorreu. Versículo 3 de Levítico 20. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua descendência a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Então, lembram que a gente estudou que o santo nome de Deus está no seu trono, faz parte do seu caráter, das suas características,
e ele está assumindo a responsabilidade pelos pecados legais e pelos pecados ilegais. Entendam esse termo, tá bom? No contexto que estamos explicando. Então, qual é a maneira ilegal do pecado entrar e contaminar o santuário? Ele não passava pelo cordeiro. Ele ia para o átrio e entrava para o santuário. Então, a diferença está o quê? Não existe um substituto, não existe um inocente morto pagando o preço do pecado. Mas o pecado é tão ofensivo quanto a daquele que se arrependeu, e ele entrava e contaminava também o santuário. Ok? Então, imaginem só quão carregado de pecados ficava o santuário terrestre num ano de pecados. Todo dia um cordeirinho de manhã, todo dia um cordeirinho à tarde, nas festas solenes, né? Cordeirinhos eram mortos. E os pecadores iam e levavam esse cordeirinho. Quanto cheiro, quantas gotas de sangue no véu do lugar santo para o Santíssimo, ok? Como nós poderíamos entender? E aqui eu coloquei, obviamente, o tipo e antítipo, né? O cordeirinho e Cristo derramando seu sangue, para nós entendermos quão carregado de pecados está hoje o santuário celestial. Todos os pecados da humanidade foram colocados e transferidos em Cristo. O seu sangue está condensando todos os pecados da humanidade. Aqueles pelos quais nós estamos pedindo perdão, estamos ouvindo o Espírito Santo, estamos acedendo através da graça esse perdão, estão lá ainda contaminando o santuário, o sangue de Cristo, e um dia eles serão transferidos finalmente, como nós vamos estudar daqui a pouco, ok? Mas essa ilustração, para a gente entender quanto sangue era, né, se acumulado nessa contaminação, nos leva a proporções muito maiores e gigantescas quando nós pensamos no santuário celestial, né? Como se encontra, então, o santuário celestial hoje? Com todos os pecados dos ímpios e daqueles que são considerados justificados ou dos justos, é muito pecado para contaminar um lugar tão sagrado, tão puro e tão santo quanto é um lugar celestial. Porém, nós temos uma profecia, uma, um precedente que nos informa que Jesus vai limpar o santuário celestial ao final do plano da salvação. O dia da expiação é a ilustração da última etapa do plano da salvação. Como a gente sempre está tentando explicar. O plano tem fases que definem condições essenciais para as próximas fases desse plano. Então, Cristo não poderia ser sumo sacerdote se ele não tivesse sido ressuscitado, entronizado no lugar santo. Não poderia ter sido entronizado se não tivesse ressuscitado. Não poderia ter ressuscitado para a salvação e a esperança da ressurreição dos justos se ele não tivesse morrido. De nada serviria a sua morte se ele não tivesse vivido uma vida santa e pura, cumprindo todos os mandamentos da lei de Deus. E assim por diante. Então, nós vemos etapas de um plano da salvação sendo mostrado ao longo das eras, né, na história da humanidade para cada um de nós. Ok? Então, o que diz Levítico 15:31? Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Eu vou fazer uma pergunta, creio que todos sabem a resposta, né? Pergunta de verificação da assimilação do conteúdo. Em qual festa e dia se purificava o santuário celestial? Creio que todos vocês já sabem. No dia da expiação. Coincide com o título do estudo de hoje, né? Nesse dia se limpava os pecados de ímpios e justos, se limpavam os pecados legais e ilegais. Nós vamos responder isso ao longo dos próximos slides, tá bom? Então, saibam e lembrem que o dia da expiação é o dia solene onde Deus
purificava o seu santuário. Ou seja, estou dando a resposta, né? Se os pecados legais e ilegais contaminam o santuário, e no dia da expiação se purificam os pecados do santuário que está contaminado, então serão limpos todos os tipos de pecados, serão expiados, serão limpados e o santuário celestial será purificado. Ok? Vejam o que diz Levítico 16, 15 a 16. E depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Assim fará a expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que reside com eles no meio das suas imundícias. Então aqui está Deus usando o povo de Israel, num contexto dos que se purificam e os que não, os que escondem seu pecado e os que o confessam e se afastam, e está utilizando termos plurais, né? Imundícias, transgressões, pecados, se referindo a os pecados que contaminavam o povo de Israel. Na sequência, esse versículo é muito interessante. Nós vamos utilizar ele como tipo. Todos são tipos, né? Mas esse vai ter um destaque muito importante. E Arão porá as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo. Estamos resumindo, né? Deus pediu para escolher dois, né, bodes, um para Azazel e outro para Deus. Então, aqui Deus está pedindo que Arão, o sumo sacerdote, irmão de Moisés, coloque ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isto. Então, a resposta àquela pergunta que eu fiz: os pecados legais e ilegais? Sim, porque nós vimos que todos os pecados estão sendo envolvidos ali no versículo anterior, ok? Então vejam que Deus vai limpar de todos os pecados de Israel, os que levaram e usaram o cordeiro como transferência, e os que pularam etapas e mesmo assim estão contaminando o santuário. Arão é o sumo sacerdote que entrou no lugar santíssimo, levou incenso para o propiciatório, Deus se manifestou na tampa, né, que é o propiciatório da Arca do Concerto. Ele deu um parecer a respeito se a congregação estava, se o dia, né, da expiação estava de acordo com a vontade divina, se o povo tinha sido perdoado ou não. Mas todos os pecados daquele ano eram transferidos para o bode vivo, porque o outro, que era para Deus, morria naquele dia da expiação, e apenas o vivo recebia os pecados transferidos e acumulados do ano inteiro, do povo inteiro, dos que confessaram e transferiram, e dos que esconderam e não transferiram e não acederam ao perdão. Ok? Então, Deus vai fazer isso no futuro com os tipos que nós estamos vendo aqui. Então, se nós continuarmos nosso fluxograma, né, para ficar bem claro, qual é o simbolismo da expiação no santuário? O véu do lugar santo estava registrado com o sangue, sujando esse véu, né? É, o, o sacerdote, ele ia para o átrio, ok? Ele retornava depois de terminar de oficiar com o incenso no lugar santíssimo, ele atravessava o véu, o sacerdote saía com todo esse pecado contaminado, né? Contaminado, e ele se dirigia ao átrio para sacrificar o bode que era para Deus, ok? Esse bode representa a pureza, o sangue de Cristo, etc. Esse segundo bode, nós vamos ver a quem representa. Porém, essa divindade do passado, Azazel, é uma divindade pagã
Então, ele era para quê? Para transferir o pecado para aquele que representava o mal, Satanás. Então, o bode 2, o bode para Azazel, representa Satanás. E esse bode não era sacrificado, não era morto, ele era lançado pela mão de um homem. Vocês perceberam? A ênfase é pela mão de um homem, separado para isso, ele tinha uma função específica para fazer isso. Ele o levava longe o suficiente para dentro do deserto, para que ali ele pudesse morrer de fome, ser morto pelas feras do deserto, etc. Ok? Tudo isso, ilustração do que ocorreria de fato no dia final, no verdadeiro dia da expiação do santuário celestial. Ok? Então percebam, Deus se fez como um bom pai, responsável por todos os pecados dos seus filhos, os que se arrependem e os que não se arrependem. E agora está nos mostrando que esse pecado será transferido para o verdadeiro responsável dos pecados. Então, aqui, já que estamos falando desse primeiro responsável, né? Quem é o primeiro responsável pelos pecados? Quem originou o primeiro pecado no seu coração e na sua mente? O orgulho, a cobiça. Não foi Satanás? Hoje em dia, como se encontra Satanás? Livre, solto, tentando, gerando angústia, pecado, medo, doenças, acusando, mentindo, enganando, da maneira que nós chegamos até os nossos dias, né? É justo que Satanás permaneça livre, é justo que ele não sofra consequência nenhuma de tudo que ele causou, é justo que todos os pecadores que fizeram mal à humanidade, aos seus filhos, né, a outras nações, aos seus semelhantes, permaneçam livres, soltos, ou não tenham pagado pela sua culpa, mesmo que já tenham falecido, etc, etc. É justo tudo isso? Não é. Então, o que nós estamos sempre ressaltando e relembrando é que Deus está utilizando as injustiças que são ilustradas no santuário para mostrar que Deus está resolvendo essa resposta, como Deus vai se livrar do problema do pecado, através dessa injustiça mostrada e ilustrada no santuário. Ok? Vamos agora passar para não o tipo, e sim o antítipo, o verdadeiro significado. Se Arão é o sumo sacerdote, ele está exemplificando o que Jesus seria muitos séculos depois. Jesus, de cordeiro, sacerdote, passaria a ser sumo sacerdote, representa Arão. Então vejam a leitura que nós vamos fazer. E Jesus colocará ambas as suas mãos sobre a cabeça de Satanás, ainda vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Aqui está se referindo a quem? Todas as iniquidades dos seres humanos ao longo da história e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça de Satanás, e enviá-lo-á ao milênio. Nós já estudamos o milênio quando estudamos o Apocalipse. Você pode procurar no nosso canal, né? O estudo de Apocalipse. Ali tem uma hora estudando só o milênio, quando começa, quando termina, o que que os justos farão, o que que os justos não farão, como as ressurreições, né? Definem o início, o fim do milênio, quem ressuscita, quando, etc. Ok? Então aqui o resumo é: Jesus vai colocar as suas mãos, vai transferir de forma final e definitiva todos esses pecados para Satanás e enviá-lo ao seu milênio, né? Ele será preso cativo pelas circunstâncias. Após a segunda vinda, os ímpios morrem, os justos ressuscitam, os justos vivos são transformados e eles são arrebatados junto com os que ressuscitaram e eles são levados para o céu. Então se inicia o milênio e nesse período, nesse mundo, nenhum ser humano vivo estará na terra, pois ela estará vazia, destruída e não haverá ninguém que ele possa tentar.
E nisso consiste o milênio de Satanás, ok? Então, pela mão de um homem, esse homem, né, não é à toa que fica a palavra homem ali, porque o Filho do Homem, Jesus, foi designado para fazer isso, ok? É, esse estudo que eu estou comentando do Apocalipse, do milênio, ele se encontra no nosso canal, né? No mesmo canal que eu estou colocando os vídeos do santuário. Você pode procurar os playlists, tá bom? E ali você vai encontrar uma série, um playlist sobre Apocalipse. E você vai chegar no capítulo 20 e ali está o estudo do milênio, tá bom? Muito ilustrativo para todos entenderem. Ok? Então vejam que o santuário nos ajuda a entender o milênio também, né? Então, aqui ocorre algo muito interessante também. O bode Azazel, ele não pode fugir. Pode, entre aspas, por duplo sentido. O primeiro sentido é, no passado, esse bode não poderia ficar solto de maneira que ele fosse para dentro do acampamento. Imagine um animal com todos os pecados carregados nele, ok? Não é um problema físico, não estamos falando de um problema físico, estamos falando de um problema espiritual pesado. Então, esse homem era designado com uma função especial, e isso não poderia ocorrer, ok? Então, nenhum anjo, nenhum profeta, nenhum ser humano poderia segurar Satanás, entre aspas, não é literal, pelos chifres, ok? De maneira a transferir os pecados para ele. Apenas Jesus, aquele que o venceu, poderia fazer isso, tá? E o segundo fato é que ele tentará fugir, mas não conseguirá, ok? Porque Satanás, obviamente, ele não vai conseguir, porque as mãos de um personagem mais poderoso do que ele vai segurá-lo pelos seus chifres, ok? Então, ele será enviado, antes de ser enviado para o milênio, o seu milênio, ele vai tentar fugir por ocasião do derramamento das pragas. Enquanto os ímpios estarão sendo castigados com as pragas da ira de Deus, Satanás tentará fugir e ficar solto, né? O tempo de graça já terminou, Jesus deixou suas vezes sacerdotais de lado, ele ainda não fez a transferência, mas ele estará tentando fugir e não terá outra saída até que Jesus, de fato, transfira esses pecados no último dia do dia da expiação, tá bom? Então, a vida do povo de Israel corria risco se aquele bodezinho para Azazel, ele fugisse. Então, o plano da salvação corre risco também ainda de falhar se essa última cena não se cumprir da maneira que eu estou descrevendo. Mas nós podemos confiar, porque Jesus é poderoso o suficiente para que essa transferência final ocorra, tá bom? Então, esses detalhes são muito interessantes, porque o Apocalipse é o desdobramento das cenas do dia da expiação. E ali nós vemos os capítulos, né, que descrevem os inimigos de Satanás, ele tentando fugir, as pragas, né, caindo sobre os ímpios, etc. Tá bom? No final, isso nos leva a uma conclusão, né? No final, a justiça será feita. O verdadeiro culpado, o pai da mentira, o criador do pecado, ele receberá os pecados de todos aqueles que se arrependeram e confessaram seus pecados e serão considerados salvos. Tá bom? Então, é, esse essa é a verdadeira justiça. Aquela que nós estamos clamando, né? Por qualquer injustiça que nós tenhamos recebido, aqueles que não pagaram as suas sentenças, mesmo numa justiça falha, né, humana, eles receberão na dose correta, com a sabedoria de Deus, a paga pelos seus pecados, ok? Satanás receberá o castigo por tudo aquilo que ele causou. Ele é o verdadeiro culpado por ter levado todos ao pecado. O pecador, o santuário, o trono de Deus, Deus, seu nome, seu caráter serão limpos para todo sempre. E apenas, né, os que estiveram
com o pecado no seu passado serão também limpos, porque Jesus pagou o preço por eles. Ok? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Essa é a última etapa do plano da salvação. Então, nosso fluxograma, né? Aqui, nós já vimos até aqui, né? O bode 2, a morte no deserto dele. Jesus já deixa o seu manto de sumo sacerdote e ele se levanta, Daniel 12:1, assumindo o papel de anjo de batalha. Por que que ele assume o papel de anjo de batalha? Porque ele vai enfrentar pela última vez Satanás para segurar pelos seus chifres e transferir o pecado para ele. Ocorre o derramamento das pragas, né? O tempo de angústia cai, chega sobre os justos, ocorre a segunda vinda e então ocorre a ressurreição dos justos, se inicia o milênio e Deus leva para os céus durante o milênio os justos, os homens que serão perdoados, ok? Vejam que a Bíblia confirma no livro de Hebreus, vou mostrar aqui para vocês o que estamos explicando de uma maneira indireta. O livro de Hebreus 11, né, 9, desculpa, ele mostra que existe um sumo sacerdote, que é Jesus, um santuário celestial, e vejam um detalhe que passa desapercebido por nós, né, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado. Por que que estas duas palavrinhas aparecem aqui? Aos que esperam para a salvação. Lembram que a gente falou que Jesus hoje está com os pecados da humanidade sobre si? E ele, ao voltar pela segunda vez nessa condição, ele estaria com pecado? Isso quer dizer que esse texto está descrevendo uma cena depois de Jesus ter transferido os pecados para Satanás, de maneira que Jesus volta sem pecado no seu sangue. Aquela dualidade, né? O sangue de Cristo é puro, santo, sem mancha, mas ao mesmo tempo recebeu os pecados de toda a humanidade, porque ele ofereceu perdão para toda a humanidade, ok? E apenas os justos vão aceder ao perdão, porque os que pelos quais ele está intercedendo, né? Se um ímpio não pede oração, não acede à voz do Espírito Santo, ele não vai receber o perdão. Jesus não vai não poderá mostrar o seu sangue para o Pai, etc. Então, por isso que esse texto está dizendo que Jesus retorna sem pecado no seu sangue, no seu corpo, ok? Como Rei dos Reis para iniciar o milênio, tá? Então, de quais pecados o santuário será purificado no dia da expiação? Dos ímpios, aqueles que entraram no santuário celestial de forma ilegal, ou serão limpados no dia da expiação dos pecados dos justos, os pecados legais? Vejam o que diz a palavra de Deus, 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então Deus vai iniciar o julgamento pela casa de Deus. Lembram quando a gente falou no estudo de Apocalipse também sobre o selamento, os 144.000? Os justos, eles são julgados antes, porque eles se prepararam antes para o selamento. As virgens que representam o povo de Deus, todas dormem, porém 5 fazem reserva antes do tempo de graça terminar. Essa reserva do Espírito Santo ocorre antes do fechamento da porta da graça. Quando o aviso, o noivo vem, chega, não existe mais oportunidade para fazer reserva, porque o azeite não está mais disponível. Ok? Então, essa questão dos salvos, né, eles são julgados antes. 1 Timóteo 3,15, né? Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Só dando a ênfase de que a casa de Deus é constituída pela sua igreja, pelo seu povo, tá bom? Então,
nós sabemos que a Bíblia define textos suficientes para a gente entender que existe um juízo investigativo. Nós já estudamos em Daniel, quem esteve conosco também, tem um outro vídeo que fala a respeito da profecia da purificação do santuário, às 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8:14. Tem dois vídeos, né, de 2 horas explicando esse assunto, tá bom? Então, aqui estamos só com foco no santuário, resumindo essa questão do julgamento através da expiação, tá bom? Então, Deus, já que tem todos os registros daqueles no livro da vida que foram perdoados, Deus vai anunciar o quê? O número dos que forem salvos e estarão vivos por ocasião da sua segunda vinda, ok? Então, terminou a porta da graça, esses homens e mulheres já estão selados, então o registro está pronto para dizer, né? Fulano, ciclano, um número simbólico de 144 mil, já terão sido mostrados como o quê? Como a última colheita daquele grupo das primícias que serão apresentados para o Pai, ok? Então vejam que aquela questão que Calvino teria definido na sua análise teológica, de que existem apenas alguns que são predestinados para a salvação, e ele até poderia ter argumentado, né, que os 144 mil são predestinados para a salvação, não é verdade, não procede, porque biblicamente Deus se usa do livre-arbítrio de cada um de nós para que nós aceitemos a graça e consigamos o arrependimento, que não é pelo nosso esforço, não é eh, pelas nossas preces, penitências, ou qualquer esforço, ou dízimo, ou bênção, ou qualquer coisa que nós façamos, mesmo dar estudos bíblicos, mesmo de ser professor de uma classe bíblica, isso não gera um mérito algum em mim para que eu possa aceder a esse perdão. É apenas pela graça. Então, todos somos predestinados para a salvação, porque todos podemos aceder ao perdão de Cristo, certo? Mas só serão salvos aqueles que percorrerem, através do sangue do Cordeiro, a transferência legal pelo perdão dos nossos pecados. Então, o homem escolhe o seu destino. Deus predestinou a todos para a salvação. Tá bom? Então, vejam na sequência o que nós podemos comentar a respeito. O que, e aqui isso nós falamos com mais detalhes, né, no estudo do milênio, o que os justos e salvos farão durante o milênio? Eles terão acesso aos registros dos livros e eles poderão confirmar que Deus foi justo, né? Como a gente estava dando exemplo na semana passada, né? Hoje ainda Satanás pode acusar. Por que Davi, sendo adúltero, assassino, será salvo? E por que Saul, se apenas, né, não ofereceu, perdão, matou cordeiros de um povo pagão, porque ele apenas consultou os espíritos, ele será encontrado condenado. Deus não faz. Se a gente pudesse colocar na balança, né, o tamanho dos pecados, ele, na sua sabedoria, o que ele vai olhar é quanto da graça vai cobrir a abundância de pecados de Davi e a graça que não poderá cobrir os pecados de Saul, porque ele não se arrependeu. Então, ali nós veremos os registros de homens que, aos nossos olhos, não deveriam estar nos céus, e nós teremos muitas surpresas, porque os registros serão acessíveis para todos aqueles que chegarem lá. Já pensaram se ali encontrarmos no céu a Barrabás, por exemplo? Nós não sabemos o fim que levou esse homem. Talvez as cenas dele sendo substituído, né? Jesus tendo salvado a vida dele, o levaram ele para um arrependimento, certo? Ou ali talvez nós esperaremos ver fulano, ciclano, que eram pastores, pregadores, né? Pessoas de bem, aparentemente, e eles não estarão no céu. Os registros também nos mostrarão por que Deus registrou que essa pessoa rejeitou por inúmeras vezes as oportunidades ao arrependimento que o Espírito Santo tentou levar até o coração dessa pessoa.
ok? Então, a resposta será dada para os justos que forem se salvar, para os anjos que não caíram, para os seres de outros mundos, todos poderão ver e aceder ao registro para entender que Deus foi justo e misericordioso, ok? Então, avancemos aqui. Apocalipse 25 e 6 diz o seguinte: Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Então, a segunda ressurreição é dos mortos ímpios. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é aquela que ocorre quando Jesus volta, tá? Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Isso é muito bonito, né? É o cumprimento do texto do apóstolo, agora não me lembro se é Paulo ou Pedro, que nós somos chamados a sermos uma nação santa, né? Real sacerdócio. E quando depois do selamento, formos para o céu junto com Cristo, nós seremos semelhantes a Cristo na função sacerdotal, porque nós passaremos por um tempo de angústia, como ele passou por um tempo de angústia no Getsemane. Nós seremos envergonhados, seremos ofendidos injustamente, e a semelhança em escala muito, mas muito pálida e reduzida, nós seremos e sofreremos como Cristo. Porém, nós somos chamados a ter o mesmo caráter que ele teve, pelo seu poder e pela sua graça, né? E por isso, pelos seus méritos, nós seremos sacerdotes de Deus e de Cristo. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Qual mundo? Os santos vão julgar os ímpios. Julgar em que sentido? Não no aspecto de dar uma sentença, e sim de avaliar os registros para verificar, ok? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? E aqui está se referindo aos anjos caídos, né? O registro deles também estará acessível para os salvos. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, olha o privilégio, né? A oportunidade, porque eu tenho certeza que todos esses registros mostrarão quão amoroso, quão misericordioso Deus foi para com todos. Esse será o julgamento durante o milênio. Muitas pessoas, né, serão os seus pensamentos, seus atos, suas motivações abertas para a demonstração da justiça e da misericórdia de Deus. A sua graça foi poderosa o suficiente, né, e o Espírito Santo, por milhares de oportunidades, chegou a todos os seres humanos, de diversas maneiras, em formatos diferentes, não da maneira que nós achamos ou pretendemos, né? Deus é muito pessoal e é muito poderoso e onisciente, de maneira que todos terão recebido as suas oportunidades de arrependimento. O que vai ocorrer na sequência? Jeremias tipifica uma profecia, né? Destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída. As pragas caíram, né? O mundo está destruído, o milênio mostra que ela está a terra desordenada e vazia. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Observei a terra e eis que era sem forma e vazia, e os céus não tinham a sua luz. Exemplificando o estudo de Gênesis que nós fizemos, lembram? Também tem um vídeo explicando como Deus vai retornar da condição antes da criação para uma condição nova e renovada. A mesma condição de Gênesis 1 se observa no Apocalipse, após o derramamento das pragas e após o milênio, antes da transformação e renovação dessa terra. Então a pergunta que vem agora é: quando julgava Deus então o destino dos ímpios? Na liturgia ou no dia da expiação? Vamos lembrar de que o dia da expiação tem alguns detalhes ainda, né, na cerimônia que nós vamos utilizar para responder essa pergunta, tá bom? A sentença contra os pecadores que não se arrependeram, né, ela será dada no dia final da expiação do santuário celestial, ok?
Já vimos a ilustração do bode, ok? E o santuário está purificado. E aqui nós vemos agora um texto de Levítico que vai nos ajudar a entender qual vai ser o fim desses ímpios. Levítico 23, 27 a 30. Mas aos 10 dias desse sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que naquele mesmo dia não se afligir, será extirpada do seu povo. O que vai ocorrer? Nós já lemos em textos diferentes, né? O que Deus vai fazer com os que não se arrependerem. Eles serão extirpados, serão cortados, serão eliminados do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, no dia sagrado da expiação no Yom Kippur, né? Eu o destruirei do meio do seu povo. Então, os ímpios, eles serão cortados do meio do restante da humanidade, do meio dos justos. Serão separados. Então, num primeiro momento, eles recebem a paga pelos seus pecados, os ímpios que estiverem vivos através das pragas. Porém, esse texto está se referindo a todos os ímpios, tá bom? Então a pergunta aí, qual vai ser o fim dos ímpios que já morreram? Porque as pragas não vão cair sobre os ímpios que já morreram, certo? Hitler, todos os assassinos, todos aqueles, inclusive que crucificaram a Cristo, etc, etc, tá? O que vai ocorrer com eles? Numa instância final, aqui está sendo dito de que eles serão destruídos. E aqui nós precisamos responder essa pergunta, né? Quando será o dia da expiação para os ímpios? Não vai ser na segunda vinda de Jesus, certo? Porque Jesus, ele não está ressuscitando, Deus não está ressuscitando os ímpios para destruí-los no dia em que ele retorna, ok? Então eles serão destruídos no final do milênio, tá? E aí nós precisamos responder também uma pergunta muito simples, tá? O que expia o pecado de uma pessoa? Expiar no sentido de limpar, né? De pagar o preço pelo pecado. Para o justo, o que expia o pecado é o sangue de Cristo. Para o ímpio, o que expia seu pecado é a sua própria morte. No dia onde se configurar o inferno, né? Um inferno que durará o tempo suficiente para queimar a matéria dos ímpios que serão destruídos naquele dia. Então, existem duas formas de pagar pelos meus pecados. Ou eu transfiro os meus para Cristo e ele os transferirá para Satanás, ou eu, sem ter percorrido esse caminho de transferência, eu pagarei pelos meus pecados, morrendo e sendo destruído no inferno e paga e destruição final pelos pecados, ok? Só existem duas alternativas. Por isso, o último convite de Deus para o mundo é graça, perdão, última oportunidade de arrependimento, ok? Vejam aqui, Ezequiel 39:17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício. Esse sacrifício agora não é de um cordeirinho, não é de uma coisa boa. Esse sacrifício é o quê? Dos ímpios que serão mortos, tá? O que Deus está fazendo? Ele vai oferecer o corpo de todos os ímpios como um grande sacrifício para quem? Para todas as aves servir de banquete para essas aves de rapinha. Numa ilustração espiritual. Nos montes de Israel, comei e bebei sangue. Ok? Na sequência, vejam, só de imaginar, né, a gente vê uma cena sombria, né? Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros e dos bodes, dos bezerros e todos os cevados de Bazã. E comereis a gordura representava o pecado.
Então, não é uma linguagem literal. Uma ave, ele não vai comer o pecado, ok? É uma linguagem simbólica dizendo que o pecado será destruído, ok? Então, o agente de destruição, o fogo, ele vai ser consumido, comido, devorado pelo fogo, ok? Essa gordura, esse pecado será eliminado pelo fogo. Até vos fartardes e bebereis o sangue, até vos embebedardes do meu sacrifício que ofereci a vós. E a minha mesa fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos e de todos os homens de guerra, diz o Senhor. O que vai ocorrer então com os ímpios depois deles serem sacrificados? Eles serão devorados pelas aves, mesma linguagem que aparece em Apocalipse 17, quando você for ler a destruição da besta, do falso profeta, é a mesma destruição que ocorre com Jezabel. Ela é lançada do palácio, ela cai, o seu ventre, né, as suas vísceras são expostas e os animais do campo, eles devoram essa mulher. Mesma descrição, mesmas palavras para a destruição da besta, do falso profeta, dos inimigos do povo de Deus, mesma ilustração de Jeremias, ok? Ali, esses sacrifícios, esses homens mortos, serão consumidos por misericórdia, um ato de misericórdia, serão consumidos pelo fogo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Lembram-se? Nós somos salvos pela fé, mas somos julgados pelas nossas obras. E deu o mar, os mortos. Aqui, alusão a uma segunda ressurreição, né? Apenas dos ímpios, depois do milênio. E então, quando a Nova Jerusalém estiver descendo depois do milênio, junto e os justos dentro dessa cidade, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. Todos naquele tempo, então, como se fosse um filme, né? Quando eles ressuscitarem e eles tiverem acesso à sentença, é, depois desse julgamento, eles serão encontrados faltos, eles morrerão, todos eles terão acesso aos seus registros. Ellen White comenta e diz de que como uma imagem, né, nas suas mentes, todas as cenas pelas quais eles não receberam um livro, não leram esse livro, não se arrependeram, não foram para a igreja depois de um convite, não ouviram o conselho da mãe, de um pastor, de um amigo. Tantas e inúmeras oportunidades rejeitadas aparecerão na sua mente e todos conhecerão a graça e a justiça de Deus. Não haverá mais oportunidade, né? A gente colocou aqui graça para dizer de que houve um tempo que essa graça estava disponível e eles o rejeitaram, ok? Então, todos conhecerão. Os justos que estarão na Nova Jerusalém conheceram e foram transformados. Os ímpios conheceram de que ela existiu para eles e eles a rejeitaram. Eles serão os últimos a entender, os ímpios, que serão ressuscitados naquele momento, os últimos a entender que Deus foi misericordioso e justo com eles, porque eles terão acesso a esse registro, tá bom? Então, eles são os últimos a serem extirpados junto com Satanás, a morte. Então, desse fogo do céu, e eles são eliminados e eles deixam de existir para sempre. Essa é a segunda morte. Ok? Então, ocorre, e nós finalizamos com esse texto bíblico que Davi escreveu: Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Os olhos deles estão inchados de gordura, pecado, né?
Eles têm mais do que o coração podia desejar. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. O que foi doloroso para Davi? Entender por que o ímpio prospera, por que o ímpio ainda não estava pagando pelos seus feitos, pelas suas. Porque não havia consequência justa para as atitudes dos ímpios. Quando que ele encontrou paz no coração? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Entendermos o santuário nos traz paz, tranquilidade, porque mesmo que eu não for ver justiça nos nossos dias, feita contra mim, contra uma criança, violentada, contra um assassinato que não achou o seu culpado, qualquer tipo de injustiça, pelo santuário nós podemos entender que a justiça final será feita, aquela que não falha, que não é tendenciosa, aquela que não é cega, aquela que vai definir a dosagem correta da justiça, ok? Mesmo naquele grande dia da destruição final, Deus vai manifestar misericórdia. Esses homens não ficarão queimando pela eternidade. O inferno eterno não é bíblico, ok? A gente tem um estudo de Gênesis que nós explicamos bastante sobre isso, explicando, utilizando o fogo eterno de Sodoma, ok? Que não é eterno, porque Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje. Esse fogo consumirá apenas por misericórdia, para que esses homens não se destruam com seus próprios pecados, porque as cenas finais do Apocalipse mostram que esses homens que, obviamente, têm um caráter todo deturpado, eles atacarão Satanás e o destruirão. Satanás será destruído por todos aqueles que foram enganados. E diante de uma cena desastrosa, né? De uma violência brutal, inimaginável aos nossos olhos e diante das nossas mentes, o inimigo será destruído pelos próprios aqueles que ele levou ao engano. E para evitar mais destruição daquela que está sendo vista ali, Deus envia fogo para que por misericórdia destrua toda aquelas pessoas que estão agindo dessa maneira, até mesmo com o inimigo, ok? Então, se hoje nós encontramos injustiça, o santuário nos permite entender, como Davi entendeu, que um dia a justiça será feita. Hoje o santuário me mostra injustiça, porque Deus está assumindo injustamente a responsabilidade pelos meus pecados e pelos seus. Que Deus nos abençoe para que nós possamos entender essas lições. E eu fiquei pensando hoje, enquanto recapitulava esses slides, como Deus é maravilhoso, né? Ele utilizou ilustrações de um cordeiro, de dois bodes, sangue, para entendermos lições grandiosas que não poderiam ser explicadas talvez de uma outra e de uma melhor maneira. Em tempos onde a tecnologia cega nossos olhos para questões espirituais, em tempos onde as maravilhas da invenção, do engenho humano, eh, nos levam a pensamentos a respeito de reconhecer quão grandioso é o ser humano, quão avançada está a ciência, né? Deus responde a maior de todas as perguntas, né? Como Deus vai retirar o pecado de dentro de nós? O santuário é a resposta. Como Deus vai resolver o problema do pecado no universo, no mundo, na humanidade, na nossa vida? Não tem ciência que possa responder essa pergunta, né? Até porque a ciência não consegue nem sequer responder de onde nós surgimos, não é? Então, Deus está lidando com o grande conflito da melhor maneira, porque ele sabe de todas as coisas. O seu caráter estabeleceu esse plano da salvação que vai ter um final feliz para todos nós se nós optarmos por abraçar essa graça. Que você possa aceder a essa graça e estar lá no céu junto com a Nova Jerusalém. Vamos orar. Querido Pai, nosso bom Deus, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus, ao ter enviado o teu filho para morrer por nós. Obrigado por essas lições
tão valiosos que nos fazem de antemão entendermos quão misericordioso, quão maravilhoso e grandioso e justo és para lidar com o problema do pecado, das acusações que o inimigo faz a respeito do teu puro e santo caráter. Que nós, Senhor, possamos aceder ao teu trono da glória através do teu Santo Espírito e sermos transformados a cada dia para que sejamos selados, possamos cumprir uma última missão e possamos estar do lado de dentro da Nova Jerusalém quando finalmente o pecado for destruído. Nós não sabemos, ó Deus, o Senhor vai decidir o nosso destino, porque às vezes nosso coração enganoso nos faz pensar que nós somos trigo, quando talvez, na verdade, tenhamos comportamento de joio. Perdoa, Senhor, os nossos pecados nessa perspectiva. Mude o nosso coração, salve-nos, inclusive, de nós mesmos. Abençoe cada pessoa que está aqui ouvindo a tua palavra, aqueles que estão e vão assistir essa gravação também da mesma forma. São bênçãos que nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.